Galera, terminar esse assunto nosso sobre eletrólise, vamos falar dos aspectos quantitativos das eletrólises, ou seja, saber quanto dos produtos da eletrólise foram obtidos, né? Finalizando essa playlist nessa aula, muito pouco teórico, mais exercício corrigido, você vai entender fácil. Tranquilo? Então, bora começar! Olha só, você já estudou e você sabe que a carga elétrica usada pela unidade de Coulomb, né, a carga de um elétron, né, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19. Um elétronzinho tem essa carga. Quando a gente vai falar de lei de Faraday, constante de Faraday, o que a constante de Faraday mostra pra gente? Nas equações químicas, a gente está correspondendo o quê? Com mol. A gente está sempre trabalhando com mol. Um mol desse, um mol daquele, não é isso? Então a gente vai falar de um mol de elétrons, ou mais de um mol de elétrons. Só que a gente tem que lembrar que 1 mol é sempre o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23. 1 mol é essa quantidade. Então, se eu estou falando de 1 mol de elétrons, eu estou falando dessa quantidade de elétrons. Se cada um tem essa carga, o produto dos dois vai me dar a carga de 1 mol de elétron, que é o referente à constante de Faraday, 96.485 coulombs por mol. A gente arredonda para 96.500 coulombs, 1 mol de cada elétron. Certo? A lei de Faraday vai dar para a gente descobrir a carga utilizada numa eletrólise através dessa expressão aqui. Ó. A carga vai ser dada pelo produto da corrente pelo tempo. Né? A carga em Coulomb, a corrente em ampere e o tempo em segundos. Cuidado que raramente o tempo vai ser dado em segundos, você vai ver isso aí. Certo? Então, através dessa forma, a gente pode ou não usar, depende da questão, a gente vai descobrir a quantidade de produtos ali que foi formada naquela eletrólise. Vamos ver isso aí? Agora, olha a questão da UFFRRJ, sei lá. A prateação pelo processo galvânico é de grande utilidade, tendo em vista que com um gasto relativamente pequeno consegue-se dar uma perfeita aparência de prata aos objetos tratados. A massa de prata em gramas depositada durante a prateação de uma pulseira de bijuteria, no qual foi envolvida uma carga equivalente a 4.825 coulombs, corresponde a... Ele está querendo saber a massa de prata foi utilizada na prateação da bijuteria lá, não é isso? É o folheamento que a gente conhece. Ah, isso aqui é folheado a ouro, isso aqui é folheado a prata. Todos esses são processos de eletrólise, né? Ah, o meu cano de descarga da minha moto está cromado. Cromagem é outro processo, é um processo muito utilizado para recuperação de metais, para purificação de metais. Então é legal esse assunto. Tá bom, qual foi a massa de prata que eu depositei em cima da pulseira? Vamos lá, uma coisa que você tem que saber, a prata é um metal de transição, não é isso? Ela vai ser reduzida, ela tem um NOx fixo de mais 1. A prata é um metal de transição que tem NOx fixo, mais 1. Então ela precisa de 1 mol de elétrons para virar prata sólida, se depositar em cima da pulseira. Se você não está lembrando como que a gente determina essas cargas, essas coisas, vai na aula de NOx, dá uma olhada lá também, ligação iônica, não vai fazer mal nenhum, tá? Então o que eu sei aqui? Ó? Eu sei que 1 mol de prata precisa de 1 mol de elétrons. Certo? E a gente vai relacionar isso com o que a gente sabe. 1 mol de prata, já que eu estou querendo descobrir a massa, qual que é a massa da prata? É 108 gramas por mol. Então, 1 mol é a mesma coisa que 108 gramas. E eu te dei a carga para você descobrir isso. A gente sabe que a carga referente a 1 mol de elétron é 96.500 coulomb. Né? Então, com 96.500 coulomb, eu consigo reduzir 108 gramas de prata. Porém, não foi utilizada toda essa carga, foi utilizada uma carga de 4.825 coulombs. Qual é a massa de prata que eu vou conseguir reduzir? Vai ser equivalente a 5,4 gramas de prata, né? Que já dá um dinheirinho ali bacana. Letra E. Viu? Nem precisei usar a fórmula, porque aqui ele já tinha me dado a carga, não falou tempo, não falou corrente, não falou nada. O negócio é você entender o que está sendo feito. Tranquilo. Próxima questão, questão neném. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, está aqui a fórmula, durante 3 horas, empregando-se uma corrente de 10 amperes, a massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente... Esse aqui deu uma dica, ó, cobre 2. O que significa esse cobre 2? Que a carga do cobre é mais 2.
Então, 1 mol de íons cobre precisam de 2 mols de elétron, não é isso? Para reduzir e formar o cobre sólido, zero, recuperado. Ok? Como eu sei que a massa de 1 mol de cobre é 63,5 gramas, então 63,5 gramas, 2 mols de elétron, 2 vezes 96.500, né? Constante de Faraday. Para eu descobrir a massa de cobre que foi eletrolizada aí, eu preciso da carga, que não me foi dada, mas me falou o tempo e a corrente que dá a eletrólise, né? Então joga lá, ó, kit, né? Qual é a corrente? Me desculpe, a corrente é de 10 amperes. E o tempo? O tempo, 3 horas. Cuidado, tá? Que eu tenho que usar esse tempo em segundos. Então a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então 60 minutos por hora. E 1 minuto tem 60 segundos. Então 60 segundos por minuto. Corta minuto, corta hora. Resolvo a multiplicação disso aí, que vai me dar uma carga igual a 108.000 coulombs. Beleza, se eu sei que essa carga reduz 63,5 gramas de cobre, 108.000 coulombs, que foi a carga utilizada na eletrólise em questão, vão me fornecer uma massa de cobre equivalente a 35,5 gramas. Né? Tranquilo, fácil demais, né? Então a gente usou a lei de Faraday aqui para descobrir a carga, relacionou isso com a estequiometria. Muito fácil, né? A carga no metal já foi dada. Essa questão aqui do íton. Em um experimento eletrolítico, uma corrente elétrica circula através de 2 células durante 5 horas. Cada célula contém condutores eletrônicos de platina, que simplesmente vai conduzir a energia, o condutor eletrônico. Não vai participar da reação. A primeira célula contém solução aquosa de íons ouro mais 3, enquanto que na segunda célula está presente a solução de íons cobre mais 2. Sabendo que 9,85 gramas de ouro puro foram depositados na primeira célula, assinale a opção que corresponde à massa de cobre em gramas depositada na segunda célula. Então, 2 células separadas, mas com a mesma corrente, pelo jeito. Não falou nada, né? De um lado foi reduzido o ouro, então ouro mais 3 precisa de 3 mols de elétrons para formar o ouro. Em compensação, na outra célula, o cobre mais 2 precisa de 2 mols de elétrons para formar cobre sólido, não é isso? Então, a massa do ouro aqui, ó, é de 197 gramas. 3 mols de elétrons, 3 vezes 96.500 coulombs, não é isso? Só que não foi obtido 197 gramas de ouro. Ele falou, foram obtidas 9,85 gramas de ouro. Então, que carga que esteve envolvida nessa eletrólise? Né? Eu vou conseguir descobrir a carga, 14.475 coulombs. Como aqui não tem nenhuma informação, a gente supõe que a carga das 2 células era a mesma, a gente pode usar que essa carga aqui também foi a carga oferecida à célula do cobre. Né? Porém, a massa do cobre é 63,5 gramas. E ele necessita de 2 mols de elétron, 2 vezes 96.500 coulombs. Como foi utilizado 14.475 coulombs, qual é a massa de cobre reduzida? A massa de cobre reduzida é equivalente a 4,76 gramas. Aproximadamente 4,8. Viu? Então a gente usou a fórmula, a gente usou uma informação que tinha dado sobre um para descobrir uma informação que a gente queria sobre o outro. Ah, professor, mas falou a hora ali, mas não te falou a corrente. Então por isso você não tinha como descobrir a carga. Mas através da massa de ouro que ele falou que foi produzida, a gente descobriu a carga que estava envolvida naquele processo. Show, né? Para finalizar, às vezes os alunos se confundem muito porque é muito cobrado a massa do metal que reduziu, né? O produto no cátodo, aquele que sofreu redução. Porém, algumas questões raras e mais complexas pedem a massa daquele que foi produzido no ânodo, aquele que sofreu oxidação. Por isso que eu trouxe essa questão aqui para a gente finalizar esse assunto e você compreender tudo sobre ele. O DESC de Santa Catarina. Qual o volume? Primeira pergunta diferente. Estava sempre perguntando a massa, né? Quantas gramas, quantos quilos, pode ser, quanto tonelada. Agora está perguntando qual o volume, ou seja, quantos litros, quantos ml, de gás flúor, F2. Por que F2? Halogênio não existe da forma monoatômica, ou seja, um átomo só. É ele ligado a ele mesmo, né? Que pode ser produzido por uma corrente de 0,5 amperes passada por fluoreto de potássio fundido durante 8 horas. Fluoreto de potássio, KF. Ele é um composto iônico, então naturalmente ele é sólido. Fundido significa que você vai aquecê-lo até ele fundir, ou seja, até ele derreter.
E aí o composto iônico fundido ele forma os seus cátions, né? K+, mais F-, os dois líquidos, né? Fundiu, derreteu. Show! O potássio, né, ele reduziria na eletrólise ígnea, porque ele falou metal composto fundido. Não falou aquosa, não tem água. Né? Então ele formaria potássio sólido no cátodo, porque ele iria sofrer o quê? Redução. A nossa preocupação está com a quantidade de flúor. O que a gente tem que ver aqui? Ó? A reação anódica, ou seja, o produto que seria formado no ânodo é o quê? O fluoreto, não é isso? Vai formar o gás flúor. Substância simples, a gente sabe que o NOx é zero, né? Então o que aconteceu com o flúor? Ele está oxidando. E a gente tem que ver que são dois fluoretos, né? Para formar gás flúor, que é F2. Cada flúor perde um elétron. Então aqui vão estar sendo perdido o quê? 2 elétrons. Agora a gente consegue relacionar a quantidade de flúor formado. Porque a cada 1 mol de gás flúor, né? Eu estou relacionando ali com 2 mols de elétron. Show! Porém, não sei qual a carga que foi utilizada. Vamos descobrir. Carga é a corrente vezes o tempo. Qual é a corrente? A corrente é de 0,5 amperes. E qual é o tempo? 8 horas. 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Segundo corta, segundo não corta não, né? Senão lascou. Minuto corta com minuto, hora corta com hora. Eu vou ter que a carga referente a essa eletrólise, ela foi de 14.400 coulombs. Então, vou colocar aqui o número 1 só para você saber. A primeira coisa que eu descobri foi a carga. A segunda coisa que eu fiz foi usar essa fórmula aqui. Ó. Porque eu sei que 1 mol de flúor está relacionado com 2 mols de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500 coulombs. Mas aqui a gente descobriu que não foi utilizada toda essa carga, foi utilizado 14.400 coulombs. Quantos mols de elétron eu vou formar? Né? Quando eu fizer essa conta, eu vou ter um resultado de 0,075 mol de gás flúor. Professor, por que em todas as outras você usou grama, agora você está usando mol? Se eu tivesse usado mol lá também, não teria problema nenhum. Depois eu transformava de mol para grama. A massa molar foi formada, certo? Aqui eu estou usando mol porque ele falou, primeiro ele perguntou o volume de um gás sob essas condições aqui. Aí você estudou gases. Qualquer gás sobre essas condições, que condições são essas? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quando você estudou lá estequiometria, 1 mol de qualquer gás nessas condições ocupa o quê? 22,4 litros. Como não foi formado essa quantidade de mol, foi formado 0,75, quantos litros vai ocupar? X. Quando você fizer essa conta aqui, você vai descobrir um resultado muito próximo de 1,68 litros de gás flúor. Volta. Descobri a carga utilizada, vi ali a reação de formação do produto que eu estava querendo, um pouquinho diferente porque era a reação de formação no ânodo, não é isso? Uma oxidação. Mas descobri a quantidade de mols. Nessa questão específica, quando ele perguntou o volume de um gás, e nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente sabe que 1 mol ocupa 22,4 litros, esse volume ocupou 168. Se ele tivesse perguntado a massa, você transformaria para a massa da tabela. Tá? Isso aí depende da questão. Então não se confunda com coisa boa. A gente termina por aqui. Indica essa aula aí, o canal, dá uma moral se você gostou. Nosso intuito é ajudar o máximo de alunos que querem estudar. Show? Um abraço, até a próxima sobre outro assunto. Não pare de estudar. Valeu!